Eu gosto do futebol. Mas eu gosto de ver sangue. Eu gosto de ver sangue. De ver sangue. Sangue. Meu Deus do céu, amigo. Libertadores é outra coisa, né? Enquanto na Champions os caras estão lá meditando enquanto fazem gols, aqui na América do Sul é trocação franca de socos. Famoso 5 minutos sem perder amizade. Essa semana foi animada, goleadas, pancadaria e tudo pra deixar a gente com mais saudade agora que a Liberta está suspensa temporariamente. Bem, eu sou Lucas Figueiredo, esse é o Futebol Brasil e hoje vamos fazer uma breve análise seguida pela seleção dessa segunda rodada da Libertadores. Vamos começar por ordem e deixar essa moção no Grenal pro fim, né? O primeiro jogo dessa rodada com um brasileiro em campo foi Santos e Delfim no grupo G da Liberta 2020. Apesar de mais uma vitória, o 1 a 0 em cima do Delfim ainda deixou a impressão de que o Santos ainda não definiu muito bem seu estilo de jogo. A partida com portões fechados começou com um claro domínio santista, sem grandes mudanças no time que vinha jogando ultimamente. Com o Jobson de primeiro homem no meio, Pituca e Sanches um pouco mais soltos, a movimentação foi muito mais centralizada do que normalmente esse elenco está acostumado. O time da Vila entrou em campo ofensivamente e logo aos 14 minutos de jogo já conseguiu abrir o placar com o Lucas Veríssimo de cabeça em um lance de bola parada. Mas aí que a coisa muda, né? Porque mesmo tão superior até aqui, o Santos diminuiu muito o ritmo depois do gol. Soteldo pouco apareceu e que também dificultou a abertura das jogadas durante os ataques do time da Vila. O Delfim começou a contra-atacar em velocidade e o Santos foi ao pouco diminuindo ainda mais a movimentação e a capacidade de criar algo e tampar os espaços do campo, né? O segundo tempo foi apenas uma continuação do primeiro, com o Delfim buscando o empate e o Santos parecendo confiar todas as suas fichas na incapacidade do adversário em marcar gols. O Peixe ainda não se encontrou, mas da melhor maneira possível consegue ainda manter o primeiro lugar do grupo e ganha com a paralisação da competição um tempo para se reorganizar e assim voltar um pouco mais de consistência ao seu estilo de jogo. Já na estreia do novo gramado do Allianz na Libertadores, o Palmeiras bateu o Guarani por 3 a 1 em 90 minutos de várias mudanças táticas pelo lado alviverde. O Palmeiras entrou já com os esperados 4 atacantes, Rony, Luiz Adriano, Dudu e Bigode, compondo sem especificamente um homem de criação, mas a falta de um homem de meio obrigava Ramírez e Bruno Henrique subirem para fazer a ligação entre defesa e ataque, o que frequentemente deixava muito espaço no meio campo palmeirense. Já no segundo tempo, Dudu começou a jogar mais centralizado, o que facilitou a criação de jogadas e, junto com o nome do jogo, que foi Luiz Adriano, fizeram o time render mais e, consequentemente, balançar as redes. Luiz Adriano marcou 3, o que garantiu a ele entrar na lista de 3 jogadores brasileiros que já fizeram hat-tricks na Libertadores e na Champions League, junto com Jadson, o ex-Corinthians, e Neymar. O Guarani ainda conseguiu diminuir o jogo em uma falha de Matheus Vinha, mas foi isso. Luxemburgo ainda testou Patrick de Paula no lugar de Ramírez, o que deu mais liberdade a Bruno Henrique. O Palmeiras, com isso, mantém também o primeiro lugar do grupo e firma um pouco mais a capacidade de adaptação, bem como a força do elenco. Já o Flamengo fez bem o que era esperado contra o Barcelona de Guayaquil em casa, pela Libertadores, né? O Barcelona entrou meio perdido em campo e hoje, com a organização e movimentação do time carioca, isso se tornou imperdoável. Convenhamos que o 3 a 0 saiu bem barato se analisarmos a partida como um todo. Com 67% de posse de bola e 3 vezes mais finalizações que o time equatoriano, o Mengão dominou o jogo do começo ao fim. O time do Flamengo se manteve, com uma nova grande atuação de Thiago Maia. Talvez a grande decepção, né, tenha sido o Gabigol, que apesar de marcar de pênalti, não tem atuado nessa Liberta tão bem como no fim do ano passado. O Barcelona entrou com uma estratégia defensiva, com muitos jogadores na frente da área, o que obrigou o Flamengo a abrir mais o jogo e abusar das bolas aéreas. Bem, deu certo. Com o 3 a 0, o rubro-negro é outro brasileiro na primeira posição do grupo, encaminhando um pouco mais uma classificação bem tranquila. Já o único brasileiro a perder na primeira rodada, o São Paulo respirou e deixou desconfiança, voltando a apresentar um bom futebol no nível dos que têm atuado nos jogos do Paulistão, né? 3 a 0 na LDU no Morumbi para 40 mil pessoas foi a demonstração que o time precisava antes da parada da Liberta. A partida já começou com uma pressão e movimentação que garantiram ao tricolor paulista um 2 a 0 antes dos 15 minutos de jogo. Daniel Alves se movimentando bem e conseguindo distribuir o jogo, mas o placar fez o time recuar e permitiu uma movimentação mais tranquila da LDU. Mesmo assim, o time paulista era muito superior tecnicamente e com um ritmo menor, o LDU não conseguiu trazer perigo a Thiago Volpi. Apesar disso, em uma das poucas vezes que teve de se mexer, o goleiro São Paulino se machucou em uma dividida e teve de ser substituído. Lucas Perry entrou como um torcedor VIP, porque só assistiu a segunda etapa da partida, né? O terceiro sacramentou a incapacidade de reação do adversário. E olha que eles quase tomaram o quarto dos pés de Alexandre Pato, né? O São Paulo então garante a segunda colocação no grupo, né? Isso porque o River Plate, implacável e imparável, ao contrário do River Plate reserva da primeira rodada, bateu o Binacional
por 8-0. Um binacional vai longe, tô torcendo pro binacional. E garantiu um melhor saldo de gols, né? Aliás, 8 gols de 7 jogadores diferentes. Isso que é trabalho em equipe, né? Agora, foi a vez do Atlético Paranaense ser o brasileiro a deixar o caneco cair. Não que o time esteja jogando mal, mas claramente não é o mesmo furacão dos últimos anos. A derrota por 1-0 pro Colo-Colo em Santiago não é desesperador, mas serviu para deixar claro o quanto o meio-campo ainda sofre com a ausência de Bruno Guimarães. Eric e Léo Cittadini, na maioria dos jogos, não conseguiram fazer a ligação entre defesa e ataque. Falharam também na marcação, o que deixou o time paranaense com um buraco em frente à defesa, sobrecarregando o Wellington, né? Mesmo assim, o Furacão conseguiu ter mais posse de bola e finalizar com bastante frequência o gol adversário. A expulsão do goleiro Jandrei poderia ser um problema para o próximo jogo do time na competição, mas a parada forçada deve dar tempo a Santos de voltar a atuar e assumir novamente a titularidade do elenco. E finalmente vamos ao jogo que importa. E olha que eu sou palmeirense, né? Bem, a Adebayor já tinha aberto a rodada da Libertadores com um clássico que mostrava que a semana seria animada, né? E lógico que quando falamos de Grenal, falamos de competitividade, raça e briga. Normalmente no sentido bom da palavra, mas às vezes, como ontem, foi no sentido ruim, né? É aquela história, é um absurdo completo quando acontece, mas a gente se diverte. O jogo começou e terminou como todo o Grenal. Brigado, disputado e ótimo de se assistir. Grêmio e Inter entraram em campo para mostrar para o Brasil inteiro que são candidatos claros ao título da Libertadores esse ano. Ah, mas não jogaram também assim. Meu amigo, Libertadores não é só técnica não, é raça e vontade. Ou você acha que o Flamengo ganhou a final do ano passado porque jogou bem? Inter e Grêmio deram tudo de si desde o começo do jogo. Grandes chances para os dois lados e muita movimentação e correria das equipes. Lomba talvez tenha sido o destaque da primeira etapa, né? Já o segundo tempo começou como uma luta de boxe, né? Entre dois boxeadores que se recusam a defender para garantir um soco mais forte. Foram mais de 10 finalizações para cada lado nesses 45 minutos finais. Lomba e Vanderlei fizeram sua parte, bem como a trave que estava especialmente abençoado nessa quinta-feira. Na segunda etapa, vimos também no fim do jogo o motivo de vocês terem clicado nesse vídeo, né? Pancadaria generalizada entre Grêmio e Internacional. Tudo iniciado por uma falta de Moisés em PP. O desentendimento escalou e vimos cenas um pouco mais intensas do que o normal do futebol, né? PP, Luciano, Edenilson e Moisés foram expulsos. Poucos segundos depois, uma nova bagunça, uma nova confusão e foi a vez de Caio Henrique, Cuesta, Paulo Miranda e Bruno Praxedes. Total 8 expulsões. O jogo terminou com 7 jogadores de linha de cada lado, né? Isso porque Praxedes e Paulo Miranda foram expulsos ainda no banco de reservas. Bem, e foi isso, 0-0 no placar e 4-4 nos cartões vermelhos. O primeiro Grenal em uma Libertadores na história foi um empate para fechar com chave de ouro, ou não, né? A pré-parada da Libertadores. Agora vamos falar da seleção da rodada e o time, na minha opinião, lógico, ficou assim. Marcelo Lomba no gol, né? Até porque não tinha jeito. Para ser mais defensivo que isso, só se ele defendesse os jogadores do time dele da porrada, mas ninguém consegue fazer tudo, né? Do lado esquerdo, o autor do primeiro gol do São Paulo, que apesar de ter sido de pênalti, Reinaldo atuou muito bem defensivamente e jogou limpo, errou poucos passes e ainda deu uma assistência. Merece, né? A primeira posição da defesa fica com Robert Rojas, do River Plate, que foi um dos 7 jogadores a deixar a dele no jogo, além de ter 100% de divididas ganhas e mais de 90% do acerto de passe no jogo. O segundo nome da defesa é de Gustavo Henrique do Flamengo, marcou o gol, foi seguro e conseguiu manter as boas atuações que vinha tendo no Carioca. Do lado direito, outro nome do River, porque é difícil, né? Todo mundo do time fez gol. Aí eu vou ter que colocar alguns aqui na seleção, né? Paulo Dias, que foi muito bem subindo o ataque e apoiando o Nátio Fernandes ali na direita. E assim, eu já emendo o meio campo com ele, né? Nátio Fernandes, aqui um dos incontestáveis. O único a fazer 2 gols no 8-0, ainda deu 3 assistências. Foi um dos jogadores que mais tocou na bola no jogo e mesmo assim errou pouquíssimos passes. O MVP da rodada. Daniel Alves também merece a vaguinha dele. Tem melhorado muito a movimentação em campo e deve estar cada vez mais acostumado com a nova posição, né? Distribuiu e lançou bons contra-ataques do time paulista. Arrascaeta foi o grande nome do Flamengo contra o Barcelona. Apesar de não marcar gols, deu assistência e foi do seu pé que saíram a maioria das jogadas do rubro-negro no jogo. Fechando o meio campo com o capitão da equipe do Santos, Carlos Sanches. O uruguaio continua muito consistente apoiando o ataque e a defesa e é hoje o grande pilar do time da Vila, principalmente ali na meiuca do campo, né? A dupla de ataque precisa, lógico, do menino Luiz Adriano e seu dom de fazer hat-tricks. Sobra, lógico, uma vaguinha para mais um nome do River Plate, Matias Soares, que, apesar de poucos toques na bola, já foram suficientes para 2 assistências e um gol.
com poucos erros de passe, foi o famoso fez pouco, mas fez direito. E esse é o time que eu montei na segunda rodada da Libertadores. E aí, tá faltando alguém? Não esquece então de escrever aí embaixo e já me falar o que você vai fazer enquanto a Libertadores está parada, né? Também, ó, já se inscreve, porque quando os campeonatos voltarem eu vou avisar aqui em primeira mão. Escreve e ativa o sininho. Para ver vídeos anteriores, você pode clicar aqui ou você pode clicar aqui. Um forte abraço de longe, porque de perto não tá podendo, né? Até a próxima.